Começa agora mais um Brasília TCcast aqui no Doses Milionárias. E hoje o papo é sobre atividade física, esporte, interação, superação. E minha companheira de podcast, Denise Maggi, está comigo para comandar esse super desafio com essa entrevista incrível, né, Denise? É isso mesmo, gente. E como a Marina já adiantou, a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta demais, que é atividade física, corrida. E para falar sobre esse assunto, a gente traz aqui um parceiro especial que está com a gente aí caminhando com a etc. há muitos anos, que é o Antônio Júnior, que está sempre à frente da Volta do Lago Caixa, que agora vai acontecer agora no dia 6, no próximo domingo, não é não? É isso aí, menina. Muito obrigado aí pelo convite aqui. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco da Volta do Lago, né, que já é domingo agora. Quem se preparou, se preparou. Quem não se preparou, tem que ir lá ver. A questão é o seguinte, é que eu tenho que entrevistar você, porque se deixar eu falo tudo, porque eu conheço essa prova, sou fã, corro. Exatamente. Inclusive estamos com a equipe, um octeto, eu, Denise Maggi, mais 6 amigos. Eu estou Olha estreando, só. estou até sonhando com a prova. Sonhei a noite inteira na noite passada que estava correndo. Então eu legal. acordei cansada já. Não, pois é. Vai ser um dia longo, mas vai ser um dia divertido. Vocês podem ter certeza disso. Brasília proporciona isso, né? Esse percurso aí com essa plasticidade toda que o nosso lago aqui do Paranoá deixa pra gente. Então vai ser um dia, te garanto que vai ser sofrido, mas divertido. E aí quando chegar no final, vocês vão sentir uma satisfação incrível de ter passado esse dia fazendo uma atividade física. É uma experiência incrível. Sabe que quando você passa uma experiência de horas e parece que você está dias viajando. Você tá... É impressionante, porque você chega, está escuro, você sai, está num sol. E é muito interessante. Agora, Antônio Júnior, fala pra gente quais são as mudanças, o que as pessoas podem esperar de novo dessa Volta do Lago, diferente da do ano passado, que foi em dezembro. Então, nós já estamos aí 19 anos e sempre com a Volta do Lago, ela tem uma característica que ela é assim, ela é aberta, então a gente não está fixo num lugar só, né? A gente tem um sentido da prova, que são de 100 quilômetros, é uma prova longa, e a gente pode mudar a qualquer momento, e então a gente vai se adaptando a esses lugares. A gente fez várias vezes no Eixão Sul, já fomos para outro lugar, fomos para lá para o Parque da Asa Delta, e agora nós vamos fazer essa largada na Ponte JK, que é um lugar emblemático da nossa cidade, tem uma área lá que dá para a gente fazer uma arena bacana, confortável para todo mundo. É muito agradável, né? Ali é muito bom. Na beira do lago, não atrapalha muito a comunidade que está se deslocando na cidade, né? E também isso é uma característica da prova. Mas esse ano nós vamos fazer lá. Ano passado nós fizemos lá no Parque da Asa Delta, e esse ano nós vamos fazer lá na Ponte JK, que é uma experiência nova. Eu acredito que vai ser legal. 100, 50 e 70 quilômetros os ultramaratonistas podem percorrer. Agora, quem corre em equipes de revezamento, exclusivamente os 100 quilômetros. Quantos inscritos para revezamento a gente tem? Então, são 250 equipes de revezamento que estão participando esse ano. Brasília TC está correndo entre nós. Toca aí, TC, Denise. aí vai... Pace sub 4. Isso. Já tem uma experiência do ano passado e tenho certeza que esse ano vai ser mais positivo ainda. 250 Mas tem 250 equipes, tá? A gente fazendo uma média aí de 6, dá 1.300 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas só nos revezamentos. Ou seja, então tem mais uns 600 atletas Tem que fazem mais, solo? Mas não, nós somos mais ou menos 400 atletas que vão fazer o solo. Gente, é muita gente correndo É muita gente. solo. Deu muita gente nos 50 quilômetros, sabe? Muita gente mesmo. Me surpreendeu a quantidade de pessoas. É quase uma maratona, a pessoa que já corre maratona e quer se superar um pouquinho mais. Quer superar um pouco mais e aí vai partir para os 50. Até uns 2 anos atrás, a gente tinha a dupla, né? Mas a gente percebeu que é desnecessário botar a dupla. Porque cada um fazer 50 sozinho. Então, cada um faz 50. Já que está fazendo sozinho, vai fazer sozinho mesmo, né? Correr vicia, né? Que a Marina só quer fazer meia maratona agora. Daqui a pouco ela vai fazer uma maratona. Eu acho que é isso que acontece. Não, quem assim, já faz maratona quer se superar e fazer os 50. O 100 realmente é uma distância meio assim, São e olha poucos, que né, há 19 anos atrás, a gente lançar uma prova de 100 quilômetros era uma loucura, né? Eles falaram, pô, esses caras são malucos, vamos fazer uma prova de 100 quilômetros como? Então, quer dizer, hoje os 100 quilômetros ficou pequeno. De certa forma é pequeno, mas continua sendo os 100 quilômetros. Eu quero perguntar para você
exatamente as principais dúvidas que a gente tem em simpósio. Claro. Começando, a largada está para as 4 horas. Eu lembro que no ano passado foi 4h20, esse ano vai ser 4 em ponto. Isso. Então, como eu te falei, a gente às vezes vai se adaptando às condições que a gente tem de coisa, da situação da prova. Então, esse ano vai largar às 4 horas da manhã, larga as equipes. Às 4h15 vão largar os ultramaratonistas solo de 100 quilômetros. Ano passado foi diferente. Eu larguei primeiro o solo, depois eu larguei as equipes. Então, estou trocando. Sim. Existe uma razão para isso. E então, essas equipes que vão largar às 4 horas da manhã, ela tem que ter um pace, que é o ritmo dos 100 quilômetros, entre 5 minutos e 11 segundos a 6 minutos o quilômetro, tá? Para poder terminar em 10 horas. Por isso que eu digo, a Volta do Lago, ela é uma corrida que exige um nível de preparo, porque se você não tem um pace abaixo de 6, você não vai conseguir entregar a prova na hora certa. Exatamente. E ainda Acima tem um de detalhe, pace, né? Acima de 6, né? Acima de 6. E ainda tem esse detalhe de que tem uma barragem da vida, Exato. que você não vai conseguir correr a 6. Então, você tem que ter outras pessoas que tem que ser a média, intermediem né? isso, que neutralize isso, para que você possa correr um pouco mais rápido em trechos que tem mais descida. Exatamente. Então, o projeto pensado da prova é justamente esse. Ele não contempla só o desempenho físico. Tá? Uhum. Ele contempla as equipes têm que ter esse planejamento, essa união, bolar uma estratégia, porque requer a estratégia, entendeu? E a estratégia, ela não se passa somente no aspecto de desempenho físico, como eu já falei, Sim. mas a alimentação, a hidratação, porque tudo isso interfere numa prova de 10 horas. Você começou a falar, Marina, 4 horas larga a equipe, 4h15 larga o os solo. ultras. Aí vamos melhor eu terminar com os horários para ficar seguido, exatamente. né? Agora eu tenho um pace muito bom, eu sou um cara que... Ele tem que pegar o posto ali aberto já. Se ele larga 4h15 e acelera o posto, não vai ter aberto, ele vai ter perdido o tempo dele à toa. Exatamente. Então você já entendeu bem direitinho essa pegada que a gente faz, né? Porque se, por exemplo, assim, todo mundo quer largar às 4 horas da manhã. Mas para mim deixar esse dispositivo pronto num percurso de 100 quilômetros, não é simples. É uma logística, entendeu? É uma logística imensa. Denise, então, nós estabelecemos essa regra, que também faz parte da estratégia. Que se a equipe, minha equipe é muito forte, eu vou largar às 4 horas da manhã. Ele vai se dar mal. Postos fechados. Vai se dar mal e vai ser desclassificada. Então, quer dizer, vai pegar os pontos ainda fechados, entendeu? Ele vai ter que esperar, porque, pela regra, ou ele para, espera o ponto abrir, ou ele segue e vai ser penalizado por conta disso. Esse problema eu não vou ter, pois porque o pace da nossa equipe é 6 menos 6. Exato. Então, pronto, você vai tá tudo bem encaixado, você vai terminar no tempo certo e dentro do que diz a regra, que são 10 horas para as equipes de revezamento. E cada trecho tem um tempo ou é a prova como um todo? Não, então, a prova dos 100 quilômetros é dividida em 12 trechos de corrida. Não é tempo, é distância. É distância, entre um ponto e outro tem uma distância. Então, tem trechos que tem de 4,6 quilômetros e o maior trecho tem 12, alguma coisa de quilômetros. Detalhe, o 4,6, com perdão, é a visão do inferno, né? É a visão do inferno. Pois, nós fizemos, gente, o organizador da prova está dizendo que é a visão do inferno, porque é a subida da barragem? É a subida da barragem. Trecho 10? Trecho 10. Esse vai ser, assim, para botar, para a gente experimentar alguns atletas que realmente queiram fazer uma subida... potente, desafiadora, radical, porque é um trecho quente. curto, mas tem uma super subida. Então, compromete mesmo. Tem que ter um planejamento. As equipes têm que estar organizadas. Aquelas equipes que normalmente não se organizam, elas acabam se perdendo no meio do caminho, então fica difícil, né? Ou seja, é muito mais do que você. Eu até falei para o pessoal na equipe, quando a gente fez a nossa reunião. Eu quero correr eu quero correr o 3. Eu falei, gente, não é assim. A gente tem que entender primeiro a limitação de cada um, a questão do sol. Não é normal a gente correr 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. A questão de subida, a questão de descida. Aqui em Brasília tem esse detalhe, né? O clima aqui, você praticamente vai ter 2 climas num dia só, porque você vai largar às 4. Que é bem frio. Que é bem frio.
E aí está muito úmido ainda, porque ainda cai um orvalho ainda na cidade, na madrugada. Na beira do lago, então, principalmente, é mais frio ainda, nessa região que é onde a prova começa e vai passar por um bom tempo. E depois, mais tarde, começa a esquentar. E já estamos entrando num período de seca aí, daqui a pouco, mas já estamos entrando. Sim. Então, o tempo fica seco. É natural que o tempo vai ficando mais... E vai chegando perto do meio-dia, e vai chegar, que é a hora da chegada. É assim, maltrata, mas foi pensado também que é para poder ter essa superação aí nesse sentido. E a prova é de 100 quilômetros, não é uma prova de 10, né? Então... E outros pontos que eu acredito que são importantes da gente colocar. Pode correr 2 trechos seguidos? Como não funciona pode. isso? A regra tem uma regra. As pessoas não têm costume de ler o regulamento, porque cansa, isso aí é inerente a quase todo mundo, entendeu? Mas é interessante porque lá na regra diz como tem que haver esse procedimento. Aí as pessoas, às vezes, ou porque não leram, ou porque realmente quiseram descumprir, acontece isso e são penalizadas. E não, mas não pode, não sei o quê. Pode, está na regra, você tem que seguir o que está lá. Então, o atleta não pode fazer 2 trechos seguidos. Pode intercalar. Ele pode intercalar, tá? Mas cada um, e ainda tem esse detalhe, cada um da equipe tem que fazer um trecho. Pelo menos um trecho. E interessante, eu lembro que no ano passado a equipe campeão, o quarteto masculino campeão, foi desclassificado. Exato. Não me lembro exatamente quais foram os detalhes, mas é importante que os atletas se atenham. Muitas vezes são de elite, tem um resultado ótimo, mas cortou um caminho ali, revezou errado. Exatamente. O que geralmente acontece mais para a pessoa ser desclassificada? Então, é porque às vezes não cumpre as regras direito e acha que não cumprindo ninguém vai ver e sempre tem, dá para perceber. Por exemplo, o cara cortou o caminho. Eu vou saber se ele cortou o caminho. Mas como é que você vai saber se não tinha ninguém na rua, ninguém viu, estava tudo bem? Mas eu tenho maneiras de avaliar isso pelo tempo. Então, é fácil de eu analisar essa situação, né? Então, é um tipo de desclassificação seríssima, acontece isso. Tá? E é frustrante, às porque vezes as pessoas trocam de companheiro e fora dos pontos de troca, entendeu? Tem um limite, entendeu? Para a gente analisar. Você não pode trocar lá na frente. Né? Então, você tem que trocar nos pontos. As equipes têm que estar organizadas para saber que quem que tem que estar naquele ponto lá. Então, tem que conhecer, de certa forma, a cidade, porque vocês vão estar de carro, os carros vão ser muitos carros que vão estar se deslocando simultaneamente. Então, por exemplo, se não estiver bem organizado, o conhecimento vai estacionar onde? Para poder descer esse outro atleta, para trocar. Aí, às vezes, a equipe atrasou, entendeu? Não chegou a tempo no ponto, aí fica aquela loucura, aí começa a dar errado as coisas. Então, são essas coisas que as equipes têm que estar atentas. Dá errado, vira efeito dominó, né? E aí vai tudo para frente e vai dando errado, e a prova é longa, não é uma coisa que você corrige. Júnior, eu lembro que, assim, muitas vezes, por muito tempo, a gente atende a Volta do Lago, e eu lembro sempre que tem sempre um simpósio. Vai ter esse ano um simpósio, alguma coisa online para tirar essas dúvidas? Eu até, assim, agradeço a ETC Comunicação, porque sabe da prova, talvez tanto quanto eu, que já estão há muito tempo com a gente, e vocês são muito competentes, tá? Queria deixar aqui essa declaração de que sempre gostei muito do trabalho de vocês, e por isso que a gente continua juntos aí, né? Tantos anos, né? Tantos anos aí. E aí, qual foi a pergunta? Como a prova é, assim, vou até reformular a pergunta. Sobre o simpósio técnico. Sobre o simpósio. Tá. Ele é online, prova, né? E essa prova, ela é muito específica, tem muitas especificidades. Tem uma audiência ótima. Complexas, né? Que é importante ter esse simpósio. Pois então, esse simpósio, nós fizemos ele presencialmente até alguns anos atrás. Me lembro bem. A gente fez vários, geralmente né? no Teatro da Caixa, eu lembro bem. Teatro da Caixa, quando começou lá, né? E aí, agora de 2 anos para cá, a gente tem optado em fazer ele virtual. Tá? Então, o que acontece? Amanhã deve estar no ar, ou no máximo na sexta-feira pela manhã deve estar no ar ele, tá? Com essas orientações. Eu vou dar uma explicação genérica, mas bastante aprofundada. Eu vou enfatizar os pontos certinhos que as equipes têm que tomar cuidado. E nós estamos abertos aí nossos canais aí de mídias sociais, e-mails, para a gente responder ainda a tempo antes do início da prova. Interessante. Tá? São 12 trechos. São 12 trechos e 11 pontos e são de troca. 11 pontos de troca, tá certo? Então, isso aí é bem importante. Nós temos aí, vai ser uma prova bastante legal, porque
temos bastante gente aí nos individuais, eles vão cruzar com vocês, porque normalmente as equipes são mais rápidas, alguns não, e que até surpreende a gente, né? Alguns solos são muito rápidos, cara. E eu gostaria de destacar, como eu estou com você nessa caminhada, eu e Denise, há tantos anos, que esse ano a gente tem a Olímpico junto. Eu vi muitos influenciadores que receberam um tênis. Eu não recebi, mas fiquei babando naqueles tênis lindos. Então, a participação de 50 anos, 50 corridas. Como é que é isso? Então, nós fomos agraciados com esse convite, né, da Olímpicos, que a Olímpicos esse ano está fazendo 50 anos de criação. Eu lembro bem da Olímpicos, entendeu? A Olímpicos foi sempre um material esportivo que sempre teve junto aí com os esportes de alto nível no Brasil. Uma marca nacional, uma marca tem que nacional. ser muito reverenciado por conta disso. E o produto deles tem uma qualidade tanto quanto os outros. É importante também dizer isso. Você vê aí o Corre 3, o Corre 4. Eles elegeram os com placa de carbono. Das 50 Exato. provas mais importantes Então, do aí Brasil. eles criaram um projeto no Brasil de 50 provas, né, no Brasil, e nós fomos convidados para fazer parte desse projeto, e a gente só tem a agradecer a eles aí, sabe? Eles vão vir fazer umas ativações aqui. Vai ter uma lojinha deles lá na entrega de kit, então quem quiser ir dar um passeio. De tênis, será? Detalhe, gente. Entrega de kit. Entrega de kit, Pier 21, sexta e sábado. Na sexta-feira, das 10 da manhã às 22 horas e no sábado, das 10 às 14. Nós diminuímos o período do sábado, porque a gente tem que sair de lá e a gente tem que finalizar tudo para iniciar uma competição às 2 horas da manhã. Então, assim, a gente tem que ter um tempo de ajustar algumas coisas que tiver que ser ajustado de última hora, mas tem bastante tempo para todo mundo fazer a sua retirada, lá no Pier 21, tá? Tá ótimo. Perfeito, Antônio Júnior. E o que esperar do pós-prova? O que esperar do que as pessoas vão ganhar depois da prova? Kit, tudo isso que a gente adora. A gente ama correr, a gente adora chegar lá. Gente, o kit da prova do lago, da volta do lago, para mim é uma das melhores. Porque você tem a meia. Esse ano você vai ter uma meia bordado com 100 quilômetros, entendeu? Mostrando, todo mundo vai ter ela. Nós fizemos uma mochilinha diferente esse ano, bem bonitinha também, a camisetinha com a marca Olímpicos, entendeu? Então, quer dizer, tá bem legal. Aí toda a equipe vai ter também uma lanterna, né, de cabeça para a equipe, para o cara largar com aquela lanterna. Que legal. Tá? E é isso. E os atletas solo ainda vão ganhar uma pochetezinha para poder botar o celular dentro, porque eles são obrigados a correr de celular. Eu sou a segunda a correr, vai estar escuro ainda, né? Você vai pegar escuro ainda. Nas equipes, eu vou enfatizar no simpósio que tem que a primeira e a segunda, os 2 primeiros participantes têm que usar a lanterna. Ótimo. Você não é a terceira? É a segunda? Não, sou a segunda. 2 e 5, se eu não me engano. Que legal. Não, é 3 e 5. Eu lembro que a Ismênia é que é a segunda. A terceira ainda também Não, ainda pega um comecinho, né? É verdade, né? eu sou a terceira a correr. No ano passado, corri de capa de chuva. Pois é. Tava um toró. Foi e ainda difícil, falei, pessoal, né? dicas. Levem mais de um short, mais de um top para quem vai correr 2 trechos. É verdade. Porque foi outra época do ano, né? Foi assim, em dezembro. Mas foi ótimo, porque foi a confraternização, foi o fechamento do ano letivo esportivo. Foi, exatamente. Qual dica você daria de alimentação para essa logística de o dia inteiro andando juntos? Então, a alimentação eu vejo que é uma coisa sempre muito complicada. Eu sou um profissional de educação física, trabalhei a minha vida inteira com esporte de competição de alto nível, tá? E eu nunca me propus a passar nenhuma orientação de alimentação. Mas eu vejo o seguinte, que tem que ter água, levar muito abastecimento de líquido. A hidratação, gente, é a responsabilidade do atleta. Exatamente. E não vai ter potezinho para você pegar. Não, vai ter ponto de água, em cada trecho tem um ponto de água. Vai ter, então? Vai ter, legal. No meio de cada trecho tem um ponto de água, tá? Então, e a alimentação é aquela da equipe, que ou você leva sanduíche, você tem essa opção de levar uma coisa mais consistente mesmo, porque vai ter 10 horas. E vai bater fome, não eu sei de equipes que levam verdadeiros almoços mesmo aí nos seus apoios, entendeu? Eu vou levar minha marmitinha. Então, acho que porque cada um tem uma maneira que gosta de comer, tem um que não dá para a gente fazer uma coisa muito... Mas no final do dia lá, quando todo mundo chegar, nós vamos ter uma surpresinha que eu vou alimentar
a galera lá com arroz de carreteiro. O pessoal, os assessores de imprensa vão ter uma área VIP ali para poder comer. Nós estamos lá com o chefe lá, ele vai fazer um arroz de carreteiro. Que e vai delícia, dar gente. Ou seja, vai ter arroz carreteiro para todo mundo. Para todo mundo, todos os atletas gente, participantes. Essa novidade tem gostinho. Chega com fome, come lá um pouquinho. Com fome agora, não, não vai ser aquele um almoção que ele vai achar, um banquete, mas tá ótimo. Ele vai satisfazer ali naquele momento ali a fome dele. Antônio Júnior, nosso tempo está chegando ao fim. E a gente sabe que a Volta do Lago também é uma prova muito familiar, porque no final vai a família toda receber, todo mundo está ali junto. Então, chama as pessoas, convida as pessoas na câmera 4 para ir até a JK no domingo, que horário mais ou menos vai estar sendo a chegada. E para quem quer participar nas próximas edições, qual que é o site, qual que é o Instagram, e para os atletas também poderem conferir ali. Exatamente. Quando nós bolamos esse projeto aí para trazer para Brasília, a gente pensou exatamente isso. Inicialmente, a prova era direcionada só para as equipes, porque a gente queria ver, oferecer um evento diferente de corrida de rua, onde as pessoas pudessem se unir, criar uma equipe e participar durante um período disso aí. Então, essa união e esse sentido de equipe vale para as famílias. Claro. Tem equipes de família que participam da volta há muitos anos. Para as empresas, para as escolas, para as universidades, para as faculdades, entendeu? Para as instituições governamentais que se juntam, passam um dia ali. Então, ela tem esse sentido, a prova, dessa integração entre as pessoas. Trazer essas pessoas para passar um dia se divertindo de uma maneira diferente, única. Entendeu? Vendo Brasília de forma diferente. Então, e aqueles que não tiveram oportunidade de participar, vão lá na chegada para dar uma prestigiada nessa galera, que aí vai a família também, os que não puderam fazer parte da equipe, e estejam lá e estão todos para poder a gente ver uma chegada bacana deles. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Eu sou fã já faz muitos anos. Você, como um gestor na área esportiva, organizador de prova, é um profissionalismo incrível. Não só na volta, mas em várias outras corridas que você executa aqui em Brasília. Então, parabéns. Muito obrigado. E a gente está sempre buscando o Oceano Azul. E você vê que a Volta do Lago começou com ideias totalmente diferentes do que as outras pessoas oferecem há tantos anos atrás. E continua aí firme e forte, como a principal prova do calendário esportivo aqui de Brasília, quando se fala de revezamento, com as maiores distâncias quando se fala em corrida solo. Então, domingão, gente, é um momento de confraternizar, e a gente espera vocês lá. Eu e Denise fantasiadas de corredora, e Antônio Júnior suando, pulando de um lado para o outro. Mas agora querendo receber vocês no final felizes. Ai, não, eu estou assim, extasiada com essa oportunidade de correr. Não, vai ser legal. Esse ano, porque a Marina já teve experiência e eu ainda não. A gente fazendo assessoria da prova há tanto tempo. Exato. E vai ser agora ter um gostinho especial poder participar. Exato. Se for a primeira vez, você vai sentir, a Marina já fez, já sabe como é, e você vai gostar também. Você vai amar. Tenho certeza. Pessoal, o Brasília TC Cast termina aqui. Foi um prazer ter você conosco e vamos correr. Atividade física na veia. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.